Fala galera, beleza? Professor Alex aqui de Geografia. Vamos para mais uma aula. Nosso assunto de hoje é globalização e neoliberalismo, né? A gente já está vindo aí de uma série de videoaulas referente ao contexto histórico, né, da imersão desse processo de globalização, o que vai resultar aí nessa política do neoliberalismo. Vamos ver. Qual é o nosso objetivo hoje aqui? Né? Primeiro, é entender esse histórico da globalização. Então, aí eu aconselho que quem não viu os vídeos anteriores assistam, né? Terceira Revolução Industrial, sobretudo, é muito importante. Vamos identificar e analisar os atores que fazem parte desse processo da globalização e os fluxos, né, que surgem ali dentro dessa dinâmica global, sobretudo os fluxos ilícitos, né, ou seja, os ilegais. Bom, falando um pouquinho do histórico, né? Vamos relembrar aí. A gente fala de um contexto de pós-Segunda Guerra Mundial, né? Onde a gente vai ter a imersão de um conflito ideológico entre Estados Unidos e União Soviética, aquele mundo conhecido como bipolarizado, né? Tem o bloco capitalista, tem o bloco socialista, cada um defendendo o seu sistema político, econômico, social e tudo mais, né? O que você precisa entender é o seguinte, que nesse momento que a gente vai chamar aí de Guerra Fria, né, possibilitou inúmeros avanços voltados para a tecnologia, né? E aí em 1970, Milton Santos, que é um importante geógrafo, ele lança ali e marca a entrada da terceira revolução industrial, o que ele vai chamar ali de revolução técnico-científico informacional, né? Ou seja, o meio técnico científico informacional, ele agora vai ganhar um plus a mais, né? E que plus seria esse? Seria ali a questão da informação, né, que vem como consequência dessas inovações tecnológicas desde o pós-guerra. Legal? Então entendam o seguinte, que todo esse processo que a gente está falando agora, né, se encaminhando para uma nova ordem mundial, né, teve ali alguns contextos e os próprios desdobramentos durante a Guerra Fria, né? Como a gente pode citar, ali no finalzinho da década de 80, os movimentos de descolonização, né, sobretudo da África, da Ásia, a emancipação ali, né, de alguns estados-nações, sobretudo ali do leste europeu, com o fim da União Soviética, né? E aí a gente chega na década de 90 com os Estados Unidos ganhando esse conflito ideológico, né? E aí, uma vez que os Estados Unidos estejam ganhando, a gente começa a entender que o capitalismo está em ascensão, né, e expansão pelo mundo todo. Então, a gente começa a falar de uma nova ordem mundial, né? Nova ordem mundial essa em que tem como centro político e financeiro os Estados Unidos. Tá? E aí a gente vai ver que surgem outras teorias para explicar, né? Que seria o mundo multipolarizado, né? Ou o mundo polarizado, né? Estados Unidos de fato seria o centro do mundo ou teria outros centros financeiros. Enfim, são só alguns conceitos dentro dessa dinâmica e dessa nova ordem mundial, né? Que nova ordem mundial seria essa? O momento em que o capitalismo está avançando e buscando, né, outras áreas do mundo. E aí a gente começa a falar de uma nova política, né, que vai surgir, que seria a política neoliberal, né, em que vai acompanhar exatamente o processo de globalização. Né? Então veja, nesse momento a gente já está falando aí de início da década de 90. Tá? O próprio processo de globalização foi intensificado pelas inovações tecnológicas, sobretudo pelo meio técnico, científico e informacional, o que possibilitou também a imersão dessa nova configuração do modelo neoliberal. Legal? Vamos lá. Quais são os atores, então, que fazem parte desse momento de globalização? Entendendo aqui que globalização é o processo, né, de intensificação política, financeira, econômica, cultural, propiciado pelo meio informacional que a gente estudou ali com Milton Santos. Legal? Se isso não está claro, volta ali no vídeo sobre Revolução Técnico-Científica Informacional, entende esse momento e aí volta aqui para o que seria esse momento da globalização. Bacana?
Bom, então vamos lá. Quem são os atores que fazem parte aí desse momento? A gente cita as próprias empresas transnacionais, né, que seriam aí as multinacionais, e aí elas têm um papel essencial e fundamental porque ela vai criar ali a DIT, a Divisão Internacional do Trabalho, porque uma vez que você tem aí a expansão dessas empresas transnacionais pelo mundo, você começa a dominar os territórios, dominar sobretudo os outros países, né, que carecem ali de uma certa ajuda do capitalismo. Então, uma vez que você instale uma empresa que não seja da sua origem dentro de um território, essa empresa já está aceitando o capitalismo. E aí tem um exemplo clássico para dizer para vocês que é o McDonald's, né? Ou vocês acham que a expansão do McDonald's ele se deu porque o sanduíche é maravilhoso, né? Eu particularmente não gosto, não sei vocês, mas de certa forma, quando você aceita uma filial do McDonald's, você já está fazendo as pazes e se filiando ao próprio sistema capitalista, tá? Outra imersão aí com o processo de globalização é uma dinâmica interessante, né? Que na verdade é uma ajuda econômica entre os países, que vai ser a formação dos blocos econômicos, né? E aí mais para frente a gente vai estudar quais são os blocos econômicos, quais são as principais características desses blocos. Mas eu posso adiantar para vocês que o grande objetivo desses blocos é se fortalecer, né? A economia entre os países participantes ali do bloco, promover uma ajuda mútua, legal? E isso tudo possibilitado aí por esse meio científico informacional, né? Pela própria globalização. Que vai resultar aí nesse avanço das novas tecnologias de informação e comunicação, né? Hoje em dia a gente consegue falar com uma pessoa do outro lado do mundo como a gente está nesse momento aqui, né? E aí a gente pode fazer uma relação com essa situação que a gente está vivendo agora. Se não houvesse esses avanços tecnológicos na educação, como que a gente poderia discutir em pleno século XXI uma educação tecnológica, né? Como é que você estaria aí na sua casa tendo aula, passando por esse momento de isolamento social, né? Então essa tecnologia ela aprofundou o relacionamento humano, né? Ela mediou toda a relação humana e o que vai criar uma cultura, que seria essa cultura digital. E aí tem um autor chamado de Pierre Levy, em que ele lança um conceito chamado de cyberespaço, que seria exatamente esse mundo virtual que a gente vive, né? Então essa tecnologia ela foi mais, né? Ela foi além do que uma transformação da matéria-prima. Ela agora está levando informação e está cada vez mais conectando as pessoas, né? Ou seja, o processo de comunicação ele está mais afiado. Legal? Outro ator importante aí são as mídias, né? As mídias elas têm têm papel fundamental dentro desse processo. Claro, para o lado positivo ou para o lado negativo também, né? As fake news elas vão surgir nesse ambiente digital, tá? Outros atores são as organizações não governamentais, né? Enquanto você tem aí governos preocupados em desenvolver a sua economia, em fortalecer a sua economia, o seu próprio desenvolvimento econômico, essas organizações que seriam as ONGs, elas estariam muito mais voltadas aí para entender todo esse processo de globalização e contribuir, né, com os excluídos digitais, contribuir com aspectos relacionados ao meio ambiente devido a um alto consumo depredatório, exploratório, né? Cadê o consumo sustentável diante desse avanço todo que a gente começa a discutir? A gente tem também os grupos financeiros, né? Em que eles têm uns papéis muito importantes porque são eles quem vão subsidiar, né? Incentivar, fomentar toda essa pesquisa, né? Toda essa cientificidade. E aí tem um exemplo clássico que é uma empresa chamada de Monsanto, né? A empresa Monsanto faz parte desses grandes grupos financeiros, enquanto ela é uma empresa ligada ali ao desenvolvimento da biotecnologia, né? Da geração de semente geneticamente modificada, você tem esse mesmo grupo comprando o laboratório farmacêutico chamado de Bayer, ou seja, produz o veneno e também produz o medicamento, né? Então esses grupos financeiros, na verdade, são responsáveis
talvez seja um dos atores mais importantes aí dentro dessa cadeia, né, da globalização, econômica da globalização. E os Estados-nações, que seriam os próprios países, né? E entendendo agora que os Estados-nações eles não se limitam dentro das suas fronteiras. Os Estados-nações eles vão para além das suas fronteiras, que é a própria ideia de transnacionalidade, né? A própria ideia de uma aldeia global, de uma cultura global, exatamente porque a gente recebe influência de todas as culturas do mundo, né? Claro que a gente aceita ou não, vai depender do seu gosto, mas o fato é, ela está disponível, e ela só está disponível porque a tecnologia propiciou isso para a gente. Tá? Bom, e aí entrando um pouco nessa dinâmica, né, um pouco mais ilegal da globalização. Na verdade, a globalização ela tem os seus pontos positivos, como também tem os seus pontos negativos. Né? E talvez um dos seus pontos negativos se constitui exatamente a questão da criminalidade, né, dessa ilegalidade. Né? E aí a gente pode citar aqui a própria expansão aí do narcotráfico, né? Isso é algo muito preocupante no mundo, até porque com esses meios de comunicação, com os meios de transporte cada vez mais acelerado, você tem aí uma cadeia de narcotráficos no mundo e o que acaba gerando também um caso de saúde pública. Né? Outra questão é o crime organizado. Né? O crime organizado ele também vai se aproveitar dessa cadeia de relacionamento que é propiciado pela globalização. E aí você pensa, a própria estrutura de um crime, né, primeiro que para funcionar, ela tem que ter uma estrutura organizada. Daí o nome de crime organizado, senão não funcionaria. Né? Então esses crimes organizados, e aí a gente pode falar aqui de máfia também, né? Ou até do crime aí da esquina, talvez da sua casa, não sei, né? De uma comunidade próxima a você, ela também vai se aproveitar desse momento de maior interação tecnológica e vai se fortalecer em torno disso, né? Porque lembra, a mídia, a propaganda, o marketing, ele é fundamental nesse momento, tá? O tráfico humano também é um outro ponto de destaque, né? Ainda que seja impossível pensar nesse tipo de situação, mas existe no mundo, né? Sobretudo ali nos países da Europa, da Ásia, você encontra bastante esse tipo de relacionamento, né? O que é lastimável pensar que as pessoas podem se apropriar de outra dessa forma. Tá? Enfim, e o uso é das mais variadas formas, né? Desde uma exploração sexual até mesmo de uma exploração braçal. Tá? Bom, galera, finalizamos por aqui. Tá? Até a próxima aula. Qualquer coisa, comentem suas dúvidas. Um abraço.